tarde a todos. Meu nome é Jordana, sou nutricionista e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho, né, sobre o estilo de vida e o câncer de mama. Quais são as evidências atuais? Todo mundo sabe que nós estamos quase terminando o mês, né, do Outubro Rosa. É o mês inteiro dedicado para a gente conversar como a mulher ela pode buscar mais autocuidado, né, na prevenção, na questão da prevenção do câncer de mama, tanto na prevenção como também no diagnóstico precoce, tá? Então é muito importante a gente falar sobre o estilo de vida, que é o que a gente mais pode mudar. Nosso estilo de vida hoje, a gente sabe que é o que a gente pode mais mudar para melhorar a nossa saúde e diminuir a nossa carga de doença. Então, hoje, o câncer de mama, ele é o mais incidente em mulheres de todo o mundo. Ele é mais incidente em países em desenvolvimento, países desenvolvidos, sendo que tem uma maior prevalência, tá, em países desenvolvidos, mas a prevalência é muito grande também e é o mais prevalente em mulheres em todos os países do mundo, tá bom? Aproximadamente 2,3 milhões de casos novos foram diagnosticados no ano de 2020. Foi a causa mais frequente de morte por câncer. Então, além de ser o tipo de câncer mais frequente entre mulheres, ele também é a causa mais frequente de morte por câncer. Isso a gente não tá, aqui a gente nem está falando de separação por sexo, a gente está falando que é o câncer que mais mata hoje, câncer de mama, tá bom? Representando 24,5% dos casos novos de câncer em mulheres e 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres. Então, existe o câncer de mama em homens, mas ele é muito raro, uma prevalência muito baixa, então é muito mais comum a gente falar da prevenção para mulheres, né? Ele nem é considerado um câncer muito letal para o homem. Então, ele é um câncer de baixa incidência no sexo masculino e baixa letalidade. Então, quando existe, ele é tratável e geralmente é associado mais a grandes IMCs muito elevados, né? De obesidade mórbida, por exemplo. Mas nas mulheres ele é muito prevalente e mata muito, tá? No ano de 2020, o IARC, né, que é o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, ele estimou que aconteceram todo mundo 600.804, 999 mil óbitos em mulheres no ano de 2020 devido ao câncer de mama. No Brasil, né, é também o tipo mais incidente em todas as regiões, tirando o câncer de pele não melanoma. Aproximadamente 73.610 novos casos foram estimados para o ano de 2023, tá? Também é a causa mais frequente de morte por câncer no Brasil. O maior risco estimado é observado na região sudeste e nas regiões sul, né? Sendo que na região sudeste tem um risco estimado de mais ou menos 84,46 por mil. E na região sul, 71,44. O que acontece? A gente tem um aumento, a gente está aumentando cada vez mais na região norte e nordeste, tá? Muitos casos a gente começa muito da questão do diagnóstico, né, do rastreamento, mas existe. E a gente não sabe identificar, a gente não está muito claro ainda para a gente conversar. Existem alguns artigos que falam que é a questão do rastreamento, do diagnóstico, outros que falam da questão do envelhecimento da população. Mas, na minha experiência profissional, eu vejo que a mudança do estilo de vida da mulher brasileira em todas as regiões do Brasil tem aumentado essa incidência do câncer de mama em todas as regiões, tá? Em 2020, o INCA, ele estimou que haveriam 17.825 óbitos em mulheres devido ao câncer de mama. A taxa de incidência de câncer de mama está aumentando rapidamente em países de baixo e médio desenvolvimento. Porque antigamente a gente falava muito do câncer de mama em países desenvolvidos. Hoje a gente já sabe que a incidência está aumentando de maneira geral. Por exemplo, a América do Sul, né, todos os países da América do Sul, da África e da Ásia também está em ascendência, tá bom? Como eu falei, questão do envelhecimento populacional, mudanças do comportamento,
né, feminino principalmente, quando a gente fala da mulher na inserção no mercado de trabalho, aumento do consumo de fast food, alimentos ultraprocessados, aumento do excesso de peso, né, muitas vezes adiamento, né, do cuidado de saúde. Muitas vezes a mulher, ela cuida de quem ela está ali presente, nos familiares, e muitas vezes não procura essa assistência para ela mesma, então tá levando a um diagnóstico precoce, tardio, né, e isso leva a maior, diagnósticos mais tardios vão gerar menor chance, né, dessa mulher ser considerada curada, tá? E maior, os cânceres que são diagnosticados mais tardiamente, geralmente, dependendo do tipo, claro, eles são mais agressivos, são em estágios mais avançados e muitas vezes o tratamento não é tão efetivo, né? Sobre diagnóstico, também está relacionado, né, associado à difusão do rastreamento mamográfico, recomendado no Brasil, que começa em mulheres a partir de 50 anos até mais ou menos 69 anos, que é a faixa de maior incidência de diagnóstico do câncer de mama. Por isso que essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E aí, o que é o câncer de mama, né? Então, para a gente começar sobre o câncer de mama, a gente não pode deixar de falar do que é, qual que é o conceito disso. O câncer de mama, ele acontece, todo câncer, né? Ele ocorre quando há uma proliferação descontrolada, fora de controle de células. E essas células, elas eram previamente normais e por algum motivo elas foram alteradas, tá? Essas células alteradas, ela tem uma alta capacidade de se multiplicar. E com isso ela tem uma capacidade também de se espalhar por todo o corpo, que é quando a gente fala da metástase, né? Esse processo dessa alteração que acontece no material genético de uma célula que era previamente normal, ele vai decorrer de várias alterações no DNA da célula, que é o material genético da célula, que são chamadas mutações. Então, o câncer ele começa com uma mutação, com uma alteração no material genético da célula. Nesse caso, a gente fala na alteração do material genético da célula da mama. No caso de câncer de mama, seu desenvolvimento ocorre devido às alterações genéticas nas células mamárias, né? Que se multiplicam de maneira anormal. O câncer de mama, ele é uma doença que ela tem uma característica heterogênea, ou seja, vai ter diferentes classificações, e cada tipo de classificação, eles vão ter, aquele tumor vai ter características diferentes, comportamentos distintos e, por isso, tratamentos diferentes, né? Por isso que muitas pacientes falam, por que o meu tratamento é assim de fulana de tal forma? Tudo vai depender tanto da característica do tumor, da paciente, mas também como características pessoais da mulher. Por exemplo, se ela, uma coisa simples que eu lembrei agora, se a mulher tem algum problema, algum histórico de doença cardiovascular, alguns medicamentos vão ser evitados no tratamento quimioterápico, por exemplo. Bom, esse comportamento distinto que o tumor tem, ela vai ser observada pela variação em suas características morfológicas, a forma como ele acontece, moleculares e suas características genéticas. Isso vai ter diferença nas suas respostas terapêuticas e a capacidade de invadir outros órgãos, que são, a gente fala, a questão da invasibilidade do tumor e a agressividade do tumor. E por isso vai gerar uma série de características de classificação para cada tipo de tumor, tá? Eu vou falar bem por cima aqui, né? Os principais tipos de câncer de mama. Nós temos o câncer mais comum, que é o ductal, que surge nas células que transportam o leite materno até o mamilo, que são os ductos, né? Os ductos que tem na mama. E o lobular, que é onde ocorre o câncer, nos lóbulos, onde ocorre a produção do leite materno. E outras classificações que são menos decorrentes é a medular, mucinoso, papilar e tubular. Aí depois nós temos a classificação por tipos moleculares, né, de câncer de mama. Existem pelo menos 4 tipos moleculares de câncer de mama. São eles luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativo. Essas classificações, elas estão relacionadas à presença de receptores. Esses receptores vai ser classificado em receptor de estrogênio e progesterona, de uma proteína, que é quando tem a classificação do receptor positivo. Toda vez que for reativo para essa proteína, ele vai ser classificado como receptor positivo, e triplo negativo, que é quando
não há uma reação para nenhum tipo, nem para estrogênio, nem progesterona, e nem para receptor. Então, ele é considerado triplo negativo. E geralmente são os cânceres que têm maior capacidade de invadir outros órgãos. A gente fala que é um câncer mais agressivo. E muitas vezes acontece em mulheres mais novas, tá? Mas cada tipo vai apresentar um perfil genético próprio que está associado a um comportamento biológico específico. Essa aqui é a que eu falei rapidamente ali, né? Os subtipos moleculares. A sua definição avalia o comportamento biológico dos tumores, o que implica na decisão de qual terapia é mais adequada para o tratamento, tá? Os cânceres de mama podem ser divididos em 3 tipos. Como eu falei, o luminal A, que vai apresentar receptores de estrogênio e ou progesterona positivos e não apresenta a expressão da proteína HER2, receptor 2, que é negativo. E possui um crescimento mais lento das células. Tá? As células geralmente têm esse tumor, ele vai apresentar um crescimento mais lento. O luminal B, que também vai possuir receptores de estrogênio e ou progesterona. A diferença é que vai ter um dos dois também, não vai expressar, né, a proteína também, e apresenta um nível mais acelerado de proliferação celular. O receptor positivo, eles ocorrem quando a proteína conhecida como HER2, localizada na membrana das células cancerígenas, aparece em excesso, tem muita quantidade, independente de ter ou não receptores hormonais na célula, progesterona ou estrogênio. Então, se eu tenho muita quantidade, eu vou classificar de acordo com essa recepção da proteína, né, nesse tumor, tá bom? E os triplos negativos, que são aqueles que não têm ambos receptores hormonais, ou seja, não tem receptor de estrogênio, também não tem receptor de progesterona na célula, nem do receptor 2, HER2, na superfície da célula. Daí esse nome de triplo negativo. Os genes, né, o BCRA1 e o BCRA2, são os genes supressores de tumor. São os genes mais conhecidos, que todo mundo já ouviu falar, que é por causa da Angelina Jolie, que ela teve uma alteração nesses genes e por isso ela teve que retirar as 2 mamas, né? Ela fez uma análise genética. Mas por quê? Esses genes, originalmente, eles são genes que são característicos responsáveis por suprimir o crescimento de tumor. Ele vai gerar reparo de danos no material genético, regulação de expressão gênica e controle de ciclo celular durante o desenvolvimento e reprodução da célula, tá? Ciclo celular. Quando esses genes eles sofrem mutação, essa função diminui. Essas funções de proteção vão diminuir e as chances de desenvolvimento do câncer aumenta, tá? As mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 podem ser hereditárias, então são herdadas, né, hereditárias, ou acontecem de forma espontânea nas células tumorais. Da totalidade de cânceres de mama hereditários, são poucos, 5 a 7% são referentes às mutações nos genes BCRA1 e BCRA2. E os cânceres de mamas que são considerados hereditários têm no máximo 10% de todos os casos que acontecem que são considerados hereditários. Tá, e os sinais e sintomas, né? É muito importante a gente falar como que a mulher, ela pode fazer, né? Ficar atenta aos sinais e sintomas para ela fazer essa avaliação de como se ela tem algum risco, né? É importante que ela tenha um autocuidado e conheça o próprio corpo. Mas algumas coisas são importantes, por exemplo, ferida na pele da mama, mudança no formato da mama, quando a gente fala da engurgitação do bico do peito, o bico vai para dentro, também é importante. Saída de líquido de origem desconhecida, mudança na textura da pele da mama, vermelhidão, ardor ou coceira, dor constante na região da mama ou nas axilas, presença de nódulo também que pode ser apalpado nas mamas ou nas axilas, imersão ou mudança no formato do mamilo, que é essa questão que eu falei do mamilo ficar retraído na própria mama. Nódulo na mama ou na axila, afundamento ou refração também do mamilo ou da própria mama, veia facilmente observada e crescente. Então, se a mulher perceber que ela teve uma mudança, por exemplo, na coloração da mama,
e que ela percebeu que tem nova formação de novas veias na mama. Também pode ser um sinal que ela tem que ficar atenta. Aparecimento de nódulo, geralmente esse nódulo é indolor, é duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globulosos e podem ser bem definidos. É tipo um carocinho mesmo. Eu já atendi paciente que ela foi diagnosticada muito no início e eu lembro direitinho dela explicar, nunca esqueci. Ela falou que ela sentia, quando ela viu a primeira vez, o nódulo estava bem superficial e ela sentiu como se ela achou que fosse uma picada de muriçoca, picada de bichinho. E aí foi crescendo e logo ela já procurou o médico. Então, sempre é essa questão de se conhecer, que pode salvar a vida, né? Edema cutâneo, semelhante à casca de laranja, e retração, que a pele fica parecendo a casca de laranja mesmo, que ela uma escamoso, assim, e sai, ela pode ficar até saindo vermelhinha e com tipo áspera também. E retração cutânea e algumas vezes dor. Inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo, secreção papilar, especialmente quando ela é unilateral e espontânea. Não quer dizer que se a mulher está tendo alguma secreção nas duas mamas que ela não estava esperando, ela não deva procurar o médico. Mas quando é em uma mama só, ela deve ser investigada com sinalzinho de alerta, tá? Geralmente ela ou pode ser vermelhinha, rosada, que quer dizer que tem presença de sangue, ou pode ser transparente. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila, tá? Também pode ser uma forma de diagnóstico. E aí, quando a gente fala em fator de risco, o que é fator de risco, né? Fator de risco é alguma coisa, qualquer coisa, que vai aumentar a chance para você ter uma doença. Por exemplo, o fator de risco para o câncer. Mas tem alguns fatores de riscos ou algum que não não estão totalmente relacionados à doença. A gente não sabe mesmo. Tem os fatores de riscos prováveis, os que a gente fala que devem ser evitados e aqueles que não tem nada a ver e que são mitos, né? Existem alguns que você pode mudar, que são os fatores de risco modificáveis, e existem alguns que não, que são o histórico familiar, o envelhecimento, por exemplo, que você não pode controlar, tá? Então, a gente sempre tem que focar naquilo que a gente pode controlar. E várias associações de câncer, o Instituto Americano de Câncer, o Instituto Europeu de Câncer, todos eles fazem essa classificação. Fatores de risco modificáveis, potencialmente modificáveis e aqueles que a gente não pode modificar, tá? Só para vocês entenderem a classificação aqui. Esse aqui foi uma classificação que eu peguei do Instituto Americano de Câncer, tá bom? Bebida alcoólica. Fatores de risco, vamos falar sobre cada um deles. Então, o primeiro, mais bem conhecido, bem estabelecido, fator de risco para o diagnóstico de câncer de mama é o consumo de bebida alcoólica, tá? Consumo regular de bebida alcoólica. O consumo de bebidas alcoólicas, conforme o tipo de bebida consumida, estimativa de gramas de etanol por dose, ele vai aumentar o risco de câncer de mama. O que quer dizer isso? Um consumo médio acima de 10 gramas por dia de etanol pode aumentar o risco para o câncer de mama, que seria mais ou menos um copo de cerveja por dia, que seria mais ou menos 330 ml, ou 100 ml de vinho, ou 30 ml de qualquer destilado, tá bom? Importante, a população feminina do Brasil tem aumentado consideravelmente o consumo de bebida alcoólica. A gente não está falando só de um consumo social, o consumo pesado, que muitas vezes é falado como um consumo social, mas ele já é um consumo pesado, ele está aumentando significativamente entre mulheres. Então, só para a gente atentar, sempre fazer uma investigação, se eu estou atendendo uma paciente no meu consultório que
eu posso trabalhar os fatores de risco com ela, então, para investigar muito bem esse consumo em questões de quantidade, porque às vezes a paciente acha que é um consumo leve, que não vai apresentar risco, mas esse risco existe, tá? E a tendência de aumento do consumo na população brasileira, tanto em mulheres, adolescentes e idosos também, aumentaram bastante o consumo, esses dados da última Vigitel de 2019. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para mulheres não mais do que 10 gramas por dia e não exceder 2 doses por dia, né? Alguns estudos já têm demonstrado um risco, uma associação com o diagnóstico de câncer de mama em um consumo mesmo abaixo de 10 gramas, mas um consumo rotineiro, tá? O risco, ele vai aumentar com a quantidade de álcool consumida. Então, quanto mais álcool a paciente, maior quantidade de etanol a paciente, a mulher, consome, maior é o risco, tá? Se eu consumo uma porção por dia, que seria, por exemplo, 100 ml, uma taça de vinho por dia, ou uma tulipa de cerveja por dia, mais ou menos 330 ml, eu teria um aumento de 7 a 10% no risco para o câncer de mama, tá? Em comparação com as mulheres que não bebem de jeito nenhum. Mas, se eu comparo essa mesma mulher que não bebe com a mulher que consome de 2 a 3 porções por dia, então ela bebe um cálice de cerveja, um cálice de vinho e duas tacinhas duas tulipinhas de cerveja, 2 a 3 porções por dia. Mesmo que esse consumo seja somente nos finais de semana, ela vai ter um aumento de 20% ou mais no risco para o câncer de mama, tá bom? E por quê? Por que a gente fala isso? Existem vários mecanismos, vários artigos que demonstram, alguns artigos com estudos in vitro, outros em animais e in vivo, tá? Mas resumindo, principalmente porque o etanol, ele tem um subproduto, que é o acetaldeído, e o próprio etanol também, ele possui a capacidade de se ligar ao material genético, DNA. Então, não é só o câncer, existem outras doenças que acontecem que tem por causa dessa alteração no material genético, né? Que acontece. E quando essa exposição do etanol ela é contínua, ou seja, acontece repetidamente, e ela vai se acumulando ao longo dos anos, pode levar, primeiro, a dano direto no tecido pela exposição do acetaldeído, do próprio etanol, diretamente na célula, gerando lesões que podem não ser reparadas, né, quando há algum problema nos genes de reparo, e também aumentando a absorção local de outros cancerígenos. Alguns estudos falam da questão de quem consome maior quantidade de bebida alcoólica ter uma pior microbiota intestinal, maior permeabilidade intestinal para metabólicos ruins, que, junto com esses metabólicos ruins, a gente também pode ter uma absorção de outros cancerígenos, então, aumentando indiretamente o risco para o câncer de maneira geral. Por exemplo, câncer de intestino, mas o câncer de mama também pode estar relacionado. Além disso, essa exposição contínua, ela pode levar à replicação incorreta das células. Então, eu tenho uma célula que não foi reparada. Quando essa célula não é reparada, além dela não ser reparada, ela pode ter uma morte programada posteriormente. Mas, muitas vezes, essa morte programada também não existe e ela vai se replicando. A maior exposição ao álcool tem mais chances de ter mais replicação dessas células que já estão alteradas, tá? Além disso, tem uma outra questão relacionada aos hormônios, né? A exposição contínua ao etanol pode alterar a forma como o corpo feminino é capaz de degradar, metabolizar, via hepática, né, no fígado, o estrogênio, além de aumentar a conversão de testosterona a estrogênio. Então, eu vou ter uma quantidade muito grande de estrogênio livre na corrente sanguínea da mulher, e esse estrogênio livre na corrente sanguínea pode ter uma ação na célula da mama, gerando uma alteração. Bom? Tabagismo, né? Segundo fator de risco já estabelecido para o câncer de mama, considerado modificado, né?
Os diferentes tipos de cigarro e a fumaça liberada têm pelo menos 70 produtos químicos cancerígenos, ou seja, que danificam o material celular. Toda vez que eu falo em um produto que ele é conhecidamente capaz de gerar uma mutação no material genético, então a gente já tem que automaticamente relacionar esse risco a um maior risco de câncer. O tabagismo, ele por muito tempo, ele não foi considerado um fator de risco direto para o câncer de mama, porque ele tem algumas outras funções que poderiam ser protetoras. Mas a maioria dos estudos recentes, eles estão mostrando sim uma relação com o tabagismo e também como é que fala? O fumante passivo, né? Para o risco do câncer de mama. Além disso, também o tabagismo, né, os produtos cancerígenos, podem tornar mais difícil o reparo dos danos que estão lá no material genético celular. Então, ele torna mais difícil a ação dos genes reparadores de tumor. Tá? Então, além dele gerar essas substâncias cancerígenas, ela gerar a própria lesão, ela ainda gera uma incapacidade do gene reparador de tumor de funcionar, né? Por exemplo, dificultam a ação dos genes de reparo celular. Ao longo do tempo, essa dificuldade dessa ação dos genes reparadores de tumor pode levar à formação do tumor. Idade de início. Não é tão importante, tá? Não é o que importa mais. Alguns estudos antigos discutiam um pouco, se for antes, se for depois da menopausa, é mais tardio ou não. O que mais importa é a intensidade, quantos cigarros, o número de cigarros que fuma, quantidade, porque se eu fumo mais, eu vou ter maior exposição aos cancerígenos que estão ali, né? E a duração, quanto mais longa a exposição a esses cancerígenos, mais está relacionado, né? Mas, por outro lado, esse estudo, uma meta-análise que foi publicado agora em 2022, mostrou que quanto mais tempo, quanto antes a mulher toma a decisão de parar de fumar, menor, mais esse risco, ele, com o passar do ano, ele vai diminuindo, tá? Os malefícios da história prévia do tabagismo, eles vão diminuindo com o passar do ano, tá bom? Essa é a boa notícia, né? Então, quando já trabalhei muito em sala de espera, de unidades básicas de saúde com mulheres, né? E a gente ia até em grupos, né, para cessação do tabagismo. E uma das principais dificuldades que a gente tinha é que as pacientes, elas começavam a ganhar peso, né? Elas falavam, isso ganhando muito peso, eu vou voltar a fumar. E muitas vezes, pela dor, pela questão de trabalhar isso, fala, olha, tudo bem, a gente pode trabalhar esse ganho de peso de maneira adequada. Você tem que pensar também quais são os malefícios para a sua saúde do tabagismo. E uma delas é essa, a questão da exposição, da duração, e quanto antes eu parar, melhor para o risco do câncer não só de mama, mas de pulmão. Tá? Especificamente para o câncer de mama, a presença de hidrocarbonetos policíclicos, aminos aromáticas e nitrosaminas estão relacionados especificamente para aumentar o risco do câncer de mama, tá? Estudos clínicos, eles mostram que a ação dessas substâncias, elas vão agir diretamente na P53, que é uma proteína supressora de tumor. E ela vai ajudar, né, a suprimir, ela vai ajudar a parar, né, a replicação do tumor. E aí, essas substâncias vão agir para impedir a ação da proteína supressora de tumor. Vai gerar uma perda de sua função, que vai levar a célula e a diversas outras instabilidades genômicas, né? Além disso, o cádmio, o crômio e o arsênico, que também estão presentes, né, na fumaça do cigarro, podem induzir a ativação do receptor de estrogênio, né, através de domínios e ligações hormonais e desempenham papéis semelhantes ao do estrogênio. Então, tá mimetizando como se tivesse uma alta quantidade de estrogênio aí. E esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, eles teriam, alguns estudos anteriores,
um efeito antiestrogênio, mas hoje já se sabe que esse efeito antiestrogênio que ele teria pode ser muito menor do que as outros efeitos deletérios, e essa própria ligação do cádmio, crômio, arsênico, que vai induzir a ativação do receptor do estrogênio através de domínio de ligação hormonal e desempenhando um papel semelhante ao do estrogênio, já seria o suficiente para cair por terra, né? Essa questão da proteção do efeito antiestrogênico que possivelmente existiria. Sedentarismo, né? Quando a gente fala, a gente tem duas coisas: o sedentarismo aumentando o risco e a atividade física reduzindo o risco, né? Então, por quê? Porque a atividade física regular, ela vai reduzir o risco de câncer de mama, especialmente em mulheres após a menopausa, tá? Mas assim, a gente fez um estudo em mulheres brasileiras, mulheres da região centro-oeste, e nós observamos que não, que o sedentarismo, ele é importante para aumentar o risco, né? Vou falar um pouquinho do nosso estudo mais para frente. Mas a questão principal é, se eu faço atividade física, ela vai ser importante em qualquer momento da minha vida. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Porque se eu sei que o sedentarismo é um risco, não importa, né? Como eu vou, claro, quanto antes começar, no momento que ela começar, melhor. Mas a gente tem que trabalhar com a questão do sedentarismo sendo um risco, né? A questão principal é quanta atividade física é necessária, né? Alguns estudos descobriram que apenas algumas horas por semana podem ser úteis. Embora, quanto mais atividade física, parece ser melhor, tá bom? Por quê? Porque a atividade física ela pode ter efeitos no peso corporal, né, na redução do peso corporal, mudança na composição corporal. Às vezes a mulher ela não percebe uma alteração no peso, mas ela tem uma alteração na composição corporal, com redução da gordura corporal e aumento da massa magra, né? E a gente sabe que a gordura ela tem um papel importante na carcinogênese da mama. Redução na inflamação e controle e balanço mesmo, equilíbrio nos níveis hormonais. A gente falando especificamente aqui da insulina, do estrogênio, da redução do androgênio, né? Então, a Academia Americana de Câncer, o que ela recomenda? 150 a 300 minutos de atividade de intensidade moderada ou intensa por semana, tá? Ou uma combinação de 75 a 150 minutos de atividade de intensidade vigorosa por semana. Então, pode ser as duas coisas. A atividade leve não foi considerada pelo Instituto Americano de Câncer como para proteção. Apenas atividade física moderada ou atividade física vigorosa. Esse aqui é uma figura que eu coloquei no nosso artigo que foi publicado em 2020, foi 2019. Nossa, me perdi agora se foi 2020 ou 2019. Enfim, é recente, mostrando a questão da associação de comportamentos de estilo de vida e o risco de câncer de mulheres, risco de câncer de mama em mulheres de acordo com o estado menopausal. Porque é muito importante a gente separar, porque as comorbidades são diferentes, como o organismo responde é diferente por causa da diferença hormonal, né? Na pré e na pós-menopausa, né? Então, nós observamos que na pré-menopausa, o consumo de álcool foi altamente considerado como risco, tá? Aumentando em 2,91%, 2,1 vezes, né, o risco para o câncer de mama, sendo que esse consumo, gente, não foi um consumo acima de 10 gramas. A média de gramas de etanol que a gente conseguiu levantar a partir dos nossos recordatórios alimentares e da própria investigação com a paciente foi uma média de 8 gramas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do consumo pesado mesmo de gramas de etanol. Atividade física, então quando a paciente ela foi sedentária, né, a gente dobrou o risco para o câncer de mama. Quando a gente trabalhou na questão na mulher da pós-menopausa, estado na pós-menopausa, a gente observou que
o consumo de álcool aumentou o risco também nessa população, e também a atividade física. E aí, a gente também observou aqui que o hábito de fumar nas mulheres na pós-menopausa aumentou em 2,43 vezes, tá? As chances, apesar dele ficar bem ali no limiar de significância, porque ele passou o intervalo, ele tá de 1,01, que começa no 1,01, mas ele foi significante, tá? E mesmo quando a gente avaliou aqueles pacientes que pararam de fumar há pouco tempo, também a gente teve um risco, um pouco menor, mas a gente teve um risco. Quando a gente fala do excesso de peso, o excesso de peso talvez seja um dos fatores de risco mais comentados, né? Mais conhecidos pela população em geral. Então, estar com sobrepeso ou obesidade após a menopausa aumenta o risco de câncer de mama. Então, já é bem estabelecido, todo mundo sabe. A questão é que alguns estudos têm demonstrado que não é só após a menopausa. Antes da menopausa, também existem alguns estudos que já estão mostrando a associação do excesso de peso, principalmente da questão da hiperadiposidade visceral, tá? Antes da menopausa, os ovários eles produzem a maior parte do estrogênio e o tecido adiposo produz apenas uma pequena parte da quantidade total. Por isso que, às vezes, após a menopausa, o excesso de peso ele pode parecer mais significante, tá? Porque após a menopausa, quando os ovários param de produzir o estrogênio, a maior parte do estrogênio vem do tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo eu tenho, maior quantidade de estrogênio eu vou ter. E isso apresenta um risco, uma elevada quantidade de estrogênio livre na corrente sanguínea. Porém, ter mais tecido adiposo após a menopausa pode aumentar os níveis de estrogênio e aumentar as chances de contrair câncer de mama. Porém, mulheres com sobrepeso em qualquer idade, tendem a ter níveis mais elevados de insulina livre, né? E também o IGF-1. O peso também pode ter efeitos diferentes em diferentes tipos de câncer de mama. Por exemplo, o excesso de peso após a menopausa está mais fortemente associado a um risco aumentado de câncer de mama com um receptor hormonal positivo, né? Quando eu falo após a menopausa. Algumas pesquisas sugerem que o excesso de peso antes da menopausa pode aumentar o risco de câncer de mama triplo negativo. Então, as investigações elas ainda estão querendo detalhar mais quais são por que alguns estudos encontram essa diferença entre pré e pós-menopausa. Mas na minha prática profissional, o que eu tenho visto é que a composição corporal, o excesso de gordura, principalmente abdominal, ela é importante tanto na pré como na pós-menopausa como um fator de risco. Padrão alimentar. A maioria das pesquisas sobre possíveis ligações entre a dieta e o risco de câncer de mama que encontraram uma possível proteção são decorrentes de análise de padrões alimentares, não análise de nutrientes ou de suplementos. A maioria dos estudos que focaram em alimentos específicos e ou uso de suplementos, eles tem muitos. Se você jogar no PubMed, você vai ver que existem muitos estudos com o uso de suplementos e alimentos específicos para o risco de câncer de mama, né? Porém, os resultados são heterogêneos, muito heterogêneos, e muitos casos associados a risco, pouquíssimos com proteção, e inclusive suplementos, por exemplo, que seriam possivelmente considerados como protetores, eles muitas vezes são classificados como risco. Então, por isso, torna os resultados inconclusivos, né, em relação ao uso de alimentos específicos e uso de suplemento. Mais uma vez, a gente prova que, né, a questão do padrão, da necessidade de você ter uma rotina alimentar e um padrão alimentar. Isso não quer dizer que você nunca vai sair da regra, não, muito pelo contrário. Quer dizer que se você tem um padrão alimentar adequado, às vezes que você come um pouco mais de doce, enfim, dando um exemplo aleatório aqui,
não vai representar um risco para você, porque o que importa é o padrão da sua alimentação, tá? E aí, aqui, falando um pouquinho, quando a gente vai lá no site do IARC, as próprias recomendações de padrão alimentar que as pesquisas encontraram que são suficientes para reduzir um fator de risco, são as mesmas que são recomendadas para os pacientes sobreviventes, tá? E aí, eu peguei aqui só para a gente dar uma resumida no que tem hoje em dia, os dados que são do IARC, né, que está falando, mais relacionado, é um aplicativo para os sobreviventes, mas é a mesma recomendação para reduzir o risco para o câncer de mama. Aumentar o consumo de vegetais, frutas e grãos integrais, então alimentos integrais, frango e peixe, sendo que muitos estudos demonstram que, meta-análise já comprovada, que o ideal é que se consuma no mínimo 20 gramas de fibra. Quando eu tenho um consumo mínimo de 20 gramas de fibra por dia, eu posso ter um aumento de 10%. Outros estudos já estão recomendando um consumo de 26 gramas por dia. E alguns até com consumo maior, principalmente quando está relacionada à necessidade de perda de peso. E a fibra ela é muito importante até pela ação mecânica, né, de reduzir a absorção de alimentos, de nutrientes possivelmente cancerígenos, de diminuir inclusive a absorção do estrogênio, né, tudo isso está relacionado. Evitar açúcares refinados e carboidratos simples, sendo que a recomendação é de no mínimo, no máximo, 200 calorias por dia, que seria mais ou menos uns 50 gramas por dia. O maior problema aqui é que não é só o açúcar, é o açúcar e os carboidratos simples. E a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, porque muitas pessoas acham que não consomem açúcar, mas elas comem muito alimentos que têm o açúcar adicionado no rótulo. Então, fazer uma leitura do rótulo é muito importante. Dos ingredientes, quais são os ingredientes que estão escritos lá? Adequado consumo em quantidade e qualidade de gorduras. Então, reduzir o consumo de gorduras saturadas e trans, e aumentar o consumo de gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas. Limitar o consumo de carne vermelha é uma recomendação, tá? Apesar de alguns estudos recentes estarem discutindo um pouco isso, pela questão da proteína, da qualidade da proteína, que dependendo se você retirar a gordura aparente, poderia não ser um risco, mas ainda não tem uma conclusão sobre isso. Então, até o momento, a recomendação é reduzir o consumo de carne vermelha. E evitar, não comer, eu falaria isso, evitar ao máximo carne processadas e alimentos processados, tá? Quando a gente fala das carnes vermelhas, é limitar o consumo. Se eu não me engano, é um consumo de mais ou menos duas a 3 porções por semana. E as carnes processadas e alimentos processados, a recomendação é consumir muito raramente ou não consumir. As mulheres muitas vezes querem saber se existem suplementos dietéticos ou nutricionais que possam tomar para ajudar a diminuir o risco para o câncer de mama. Isso é uma pergunta muito comum no consultório, né? Só queria deixar bem claro que até agora, nenhum suplemento dietético, incluindo vitaminas, minerais e produtos à base de plantas, demonstrou ajudar claramente a reduzir o risco para o câncer de mama, assim como a progressão ou a recorrência do câncer de mama. Isso não significa que não exista nenhum que possa ajudar, mas é importante saber que nenhum deles foi comprovado, né, que faz essa proteção. Então, até o momento, nós não temos nenhuma comprovação científica. O que pode ser feito é uma avaliação individual da mulher e avaliar qual nutriente está faltando. O primeiro passo é tentar fazer essa adequação por meio da alimentação, né? E depois, quando for o caso, quando for necessário, pela suplementação, mas deve ser muito bem investigado e avaliado. Esse aqui é um folheto que eu peguei só para mostrar que tudo que eu falei na aula está nesse folheto, que são as recomendações tanto para sobreviventes, né, como para prevenção do câncer de mama. Então, tentar um novo exercício,
tentar uma nova fruta, sementar uma nova fruta, achar um jeito de se exercitar para ter um peso saudável. Então, tudo isso tá relacionado aqui. Hidratação adequada. É isso. Muito obrigada. Todas as referências que eu utilizei, elas estão no canto direito de cada um dos slides. Estou à disposição.